Neste exercício, nós vamos considerar a segunda lei da termodinâmica, calculando a variação de entropia de um sistema. Vamos ao enunciado. Um bloco de gelo recebe 167 kJ de calor de uma fonte térmica, derretendo-se completamente. Considerando que a temperatura do gelo permanece constante durante o processo de fusão, calcule a variação de entropia do sistema, dado temperatura de fusão do gelo igual a 273 Kelvin. Antes de partirmos para a solução do exercício, vamos relembrar o enunciado da segunda lei da termodinâmica. O enunciado segundo Clausius é o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura maior. Em outras palavras, o calor sempre flui naturalmente de corpos mais quentes para corpos mais frios. Então, esse enunciado mostra que, para que o calor faça o caminho inverso, de uma fonte fria para uma fonte quente, é necessário que se realize trabalho sobre ele, sobre o sistema. Mas de forma espontânea, natural, o calor sempre sai da fonte quente para a fonte fria. O enunciado de Kelvin Planck diz que é impossível construir uma máquina térmica, por exemplo, um motor de Stirling. É só um exemplo. É impossível construir um motor, uma máquina térmica, que operando em um ciclo, converta todo o calor recebido em trabalho. Isso significa que nenhuma máquina térmica pode ter eficiência ou rendimento igual a 100%. Sempre haverá alguma perda de energia na forma de calor. É interessante esse enunciado da segunda lei quando nós comparamos com a primeira lei da termodinâmica, nessa situação que eu estou apontando aqui, numa transformação isotérmica, ou seja, aonde a temperatura do gás permanece constante, não há mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, não há variação da energia interna do gás. Portanto, esse ΔU aqui fica sendo igual a zero. Quando você passa o Q para o lado de cá, vai ficar menos Q igual a menos trabalho, ou simplesmente o calor é igual ao trabalho. Então, pela primeira lei da termodinâmica, numa transformação isotérmica, teoricamente é possível que todo o calor que você deu ao sistema seja completamente transformado em trabalho, desde que a transformação seja isotérmica, que não haja nenhuma variação interna na temperatura deste gás ou da energia interna deste gás. Entretanto, a segunda lei vem corrigindo isso daí. Nesse enunciado de Kelvin Planck, ele passa a falar que é impossível construir uma máquina onde todo o calor seja convertido em trabalho. Então, ele corrige aquele detalhe da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, nenhuma máquina térmica vai ter rendimento de 100%. Nós podemos colocar as equações aqui. Esse N, ou letra grega Ni, significa o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. Aquele calor que você forneceu para o motor. Então, esse rendimento também pode ser dado como o calor da fonte quente menos o calor que foi levado para a fonte fria, de menor temperatura, dividido pelo calor que você tinha na fonte quente. Isso aí vai ser o seu rendimento, ou simplesmente o trabalho realizado dividido pelo calor da fonte quente, o calor vindo da fonte quente. Isso também pode ser reescrito da seguinte maneira, visto que o rendimento Ni, a letra grega Ni, é Q1 menos Q2 sobre Q1,
Se eu dividir Q1 por Q1, eu vou obter a unidade, menos Q2 sobre Q1. É só uma outra forma de escrever, né? Q1 sobre Q1 vira 1, menos Q2 sobre Q1. Ou também pode ser reescrito como Ni, o rendimento, é 1 menos T2 sobre T1. Ou seja, eu posso simplesmente associar a temperatura da fonte fria com a temperatura da fonte quente e eu posso saber qual o rendimento do meu motor. O último enunciado, o terceiro enunciado da segunda lei da termodinâmica, é o enunciado da entropia, aqui pela letra S. A entropia S de um sistema isolado sempre tende a aumentar, ou no máximo, permanecer constante, no máximo. Entropia, o que é? É uma medida da desordem de um sistema. Esse enunciado implica que a desordem do universo está sempre aumentando. Você tem aqui a equação que a variação da entropia é igual ao calor dividido pela temperatura. Ora, nós vimos então que, pela segunda lei da termodinâmica, a variação da entropia de um sistema tende a aumentar e ela é igual ao calor dividido pela temperatura. O bloco de gelo, como ele está fundindo, ele facilita esse cálculo porque a sua temperatura permanece constante durante esse processo de fusão do gelo, igual a 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin. Esse bloco de gelo recebeu para derreter 167 kJ. Cada quilo representa o número 1000. Quilogramas são 1000 gramas. Kilojoules são 1000 joules. Então, 167.000 joules dividido pela temperatura de 273 Kelvin, que vai dar uma variação da entropia de 612 joules por Kelvin.